algumas dúvidas que tenha, se não faço alguns exercícios gerais, mas gostaria de ver se tem alguma dúvida em relação ao que a gente já conversou, o que a gente viu nas encontros passados, nos vídeos. Se tem alguma dúvida específica, podem falar, abrir o microfone e falar. Sem vergonha. Ô, professor, em relação ao trabalho, o senhor já fechou ou ainda tem aberto? Se já fechei o quê? A entrega? A entrega já, né? A entrega fechou na quinta às 12h50, às 23h59. Você estava automático no Moodle, né? Ah, tá. Por quê? Você não entregou? Não, eu entreguei, só que eu mandei duas versões. Eu mandei uma, aí eu não consegui a internet, depois eu mandei a outra. Aí eu não sei se qual Não, mas entregou em que a horário? primeira. Em que horário entregou? Qual horário você entregou, Leandro? Deixa eu verificar. Se entregou no horário, deve ter aí. Só que ainda não corrigi porque estou muito atarefado. Estou até que já. Muita tarefa. Coordenação me tem doido. Eu entreguei uma. Uma eu entreguei dia 24 às 10h07. E a outra eu entreguei meio-dia e 40, só que do dia 25. Dia 25 não chegou. Se quiser, me envia um WhatsApp com isso aí, a ver o que eu faço. Para ver se considero, mas estava no prazo, né? Havia um prazo, né? Não, mas ele conseguiu enviar. Enviar ele foi. Ele só informa que a tarefa foi enviada com Ah, 20. então não fechei. Não. Será que não fechei? Deixa ver, então deixa ver. Mas eu acho que fechei, de qualquer jeito. Se entregou depois do horário, vamos ver. Vamos ver, eu faço ver o que eu faço. Não, tranquilo. É que realmente eu fiz, aí depois eu fui mudar, mas aí a minha internet não tava dando boa. Continuei fazendo, daí no dia seguinte eu tentei de novo, que daí eu tentei meio-dia, né? Foi quando eu consegui. Ok. Cadê eu aqui? Ok, então vou começar fazendo algum exercício. Se não tiverem alguma outra dúvida, me podem parar. Se tem alguma dúvida específica, posso responder a sua dúvida específica. Se não, então vou começar. Vou fazer um reforço aqui de exercício. Tá aparecendo direito, né? Vou aproveitar e explicar coisas básicas através de exercício, né? Podem me interromper na hora,
no momento que você que alguma dúvida pode me interromper, tá? Esse é o jeito de trabalhar. Então, veja um exercício aí para lembrar uma coisa de plot de curvas básica. Aqui. Tentem resolver tentem ter bem esclarecido o exercício que a gente colocou no vídeo e que a gente resolveu nas gravações. Aliás, já gravei, assim, já coloquei no Moodle, já subi algumas, 2 gravações passadas, mas não coloquei o link aí no Moodle porque queria ver se conseguia editar, mas não vou conseguir editar. Então, quando abram as gravações, de um pulo, porque muitas vezes a gente fala muito e não tem um exercício, né? Então, vocês vão direto onde vocês gostariam de ver o vídeo. Então, isso aqui. Tem uma curva, pide identificar que curva é essa aí e fazer um plot, né? Então, dada essa curva G de t, eu posso identificar suas componentes. T quadrado menos 2t. E y de t mais 1. Eu quero saber que curva é isso aí. É uma reta, uma parábola, R3, é uma curva no R2. Vamos graficar no plano. Né? Então, como a gente sabe que equação é essa? Cartesiana, por exemplo. Identificar a curva. Que curva é essa aí? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Para encontrar cartesianas, temos que eliminar o parâmetro t. Temos que eliminar o t. Como? De alguma forma. Por exemplo, eu posso dizer que aqui, nessa segunda aqui, t é igual a y menos 1. Vamos chamar isso aqui de y. Professor, Vale. teria como trocar a cor do pincel nas próximas coisas que você for escrever, por favor? Eu achei que você enxergava bem em vermelho. É que, não sei, pelo menos pra mim tá um pouco embaçado. Ah, tá bom. Acho que Então, preto é top. Obrigado. Azul. Ah, eu que agradeço. Melhorou também a resolução. Agora? Tá ótimo, perfeito. Se não fala, não faço nada. Ainda bem. Essa é GDT. Eu quero encontrar a equação cartesiana. A ideia seria encontrar a equação em XY. Portanto, em cartesiano não existe o t. De alguma forma, tenho que eliminar isso, né? Então, por exemplo, aqui é mais simples dizer que t é igual a y menos 1. Chamando isso de y, né? Então, substituindo, se isso aqui eu chamo de 1 e isso é 2, x. Então, isso aqui é de 2. Substituindo em 1 seria x igual t quadrado menos 2t, que seria y menos 1 ao quadrado menos 2y. Ok? X é t quadrado menos 2t, t quadrado menos 2t. ¿Dá para ver qué curva es esa? ¿Dá para saber? ¿Algún chute aí? Professor, eu abriria um pouquinho mais para me conseguir visualizar melhor. Não escuto bem, desculpa. Fale sem medo. O Eu áudio ainda não é muito bom. consigo identificar a curva, mas eu acho que ela é uma parábola. Sí, No. y cuadrado, y lineal, y y mayor potencia 2, y x1 es una parábola, con certeza. Agora, se querem ver um pouco mais detalhado, isso aqui a gente vai dizer que é uma parábola. Quem não identifica ainda pode fazer o seguinte, vou fazer para lembrar completar quadrado, porque veja bem, isso aqui seria x igual, se abro esse aqui, vou abrir para tentar escrever a parábola do jeito que vocês conhecem melhor. Tirando continha, né? Aqui posso dizer que esse aqui vai ficar y quadrado menos 2 menos 4y, 1 más 1, 2. Aqui seria 2 vezes 1, 2, aqui mais 2, né? 2. 2 e 1, 3. Posso escrever aqui ou vou passar para cá. Escrever assim. Mais 3 ou escrever assim. Para completar quadrado aqui,
¿Cómo es que gente completa cuadrado? Cuando un número que está aquí siempre se divide por 2 y se eleva al cuadrado. Eso aquí 2 al cuadrado, 4. Eso se hace siempre que, yo voy a explicar, siempre que aquí no tiver otro número, ¿no? Entonces voy a sumar 4 aquí, porque fue el termo que dio, y voy a sumar 4 aquí, en ambos membros. De modo que fica x más 1 igual, si yo faço eso en forma certa, siempre puede ser escrito así. Precisamente para eso es que a gente completa cuadrado, para poder hacer eso. De modo que sería, ¿quién está elevado al cuadrado? Y. ¿Quién está elevado al cuadrado? 2. ¿Con qué signo? Menos. Si yo abro eso aquí, debe dar exactamente eso. Para que eso sea cierto, tengo que sumar a una cantidad fixa, única, ¿no? En ese caso, siempre es b dividido por 2 elevado al cuadrado. Entonces aquí você identifica mejor una parábola que con vértice da parábola, menos 1 para x, y2, menos 1, 2. Como y está al cuadrado, cuando es x cuadrado, abre así, ¿no? Cuando es y al cuadrado, abre hacia. También es español, ¿eh? Hacia. Abre como un coeficiente positivo, abre para a direita. O sea, sería una cosa así. Menos. Sería una cosa así. Si para plotar a curva, yo decido cómo plotar. Si quisiera plotar en cartesiano o si no, ploto con T. Voy a apagar porque no me da un cuadro, ¿está? Voy a apagar. Entonces, ¿cómo ploto eso ahí? Yo ya sé que o centro é menos 2, e posso fazer tabela. Que tabela posso fazer? Em x, y posso fazer. Ou dou valores a t, como eu quiser. Vou fazer simultâneo. Em x, y, quando x é menos 1, y é 2. Menos 1 a 1, 0, 2 menos 2, 0. Posso substituir em qualquer lugar, ou posso substituir onde seja mais fácil. Por exemplo, si y for 1, 1 menos 2 daría menos 1 al cuadrado, 1. 1 menos 1, 0. 0, 1, ¿qué hizo? 0, 1. Claro. Ella pasa por menos 1, 2 por 0, 1. Seguramente pasa por 0, 3 si era abre así, ¿no? Entonces era mejor hacer. Es mejor hacer. Cuando este es x, este x, ¿no? ¿Qué acontece, por ejemplo, si x es 0? Si x es 0, si x for igual a 0, yo tengo 1 igual y menos 2 al cuadrado. 0. 1 igual y menos cuadrado. Por tanto, aquí yo tengo que, tirando raíz en ambos membros, eso aquí, raíz de eso aquí, raíz de eso aquí. Aquí fica módulo. Raíz cuadrada de una expresión al cuadrado es módulo. Por tanto, ficaría así. Módulo de y menos 2 igual a 1. ¿Cómo se resuelve una ecuación modular? Y menos 2 igual a 1 o y menos 2 igual a menos 1. Por tanto, y sería 3 o y sería 1. O sea, cuando x for 0, ella pasa por 1 y pasa por 3. Cuando x for 0, pasa por 1 y pasa por 3. Esa palabra es así.
Não sei por onde mais passa. Essa é uma forma. A outra forma seria, além disso, estou falando em geral, esse exercício não é que a gente demore tanto aqui, tá? Só porque estou aproveitando para explicar algumas coisas. Como você plota uma curva qualquer, né? Em R2 ou no R3. Encontra uma equação cartesiana, se você conhece a cartesiana, plota em XY. Se você não conhece a cartesiana, então você pode dar valores a t e encontrar valores de XY. A outra forma seria, se eu não conheço nada disso, eu assigno valores a t. Por exemplo, dou valor de t igual a 0. Se t for 0, então veja paramétrica. Se t for 0, aqui 0, 0, aqui 0 mais 1. Então, passa pelo ponto 0, 1. Quando t for 0, passa pelo ponto 0, 1. Que é exatamente esse ponto aqui. Quando t for 0. A vantagem disso aqui é que a gente pode ver qual é o sentido da curva. Assim como está, eu não sei se ela é percorrida assim ou se ela é percorrida no sentido contrário. E isso muitas vezes é importante. Se pedem de um ponto até outro, eu tenho que ver qual é o sentido para ver qual é o ponto onde começa. Então, como eu 0, vou dar menos 1 por aqui. Sempre os valores de t são em forma crescente. Sempre crescente. Então, colocar 0 aqui para dar menos 1 antes. Si es menos 1, aquí en y va a dar 0. Aquí menos 1, aquí va a dar 1. Menos más 2 va a dar 3. Menos 1 está en un 3, 0. 1, 2, 3, 0. Cuando x for 3, tenemos un 4. Que sería 0 menos 2, 4. Então, ela, na verdade, começa aqui e vai para cá. Esse é o sentido dela. Então, se ainda não vejo a curva, se eu tivesse feito isso aqui, se eu não tivesse feito as cartesianas, que teria até o momento? Digamos que eu quero plotar isso aí. Se eu não tenho as cartesianas, porque a cartesiana me permitiu ver que era uma parábola com vértice em menos 1, 2. Se eu não tenho a cartesiana, teria que fazer desse jeito. Então, que teria? Teria o ponto 3, 0, teria o ponto 0, 1 e teria que seguir dando pontos. Por isso a vantagem de fazer cartesiana. Se dou agora o 1, se dou o valor de 1, aqui vai ser 2 no y e aqui vai ser 1 agora 1, menos 1. Menos 1, 2. Menos 1, 2. Aqui. Então ela vai aqui, aqui, aqui. E assim, seguramente vou ter que dar valores. Se t for 2, 2 más 1, 3. 2 agora 4, menos 2. 4 menos 4, 0. 0, 3. 0, 1, 2, 3. Então, posso encontrar a cartesiana para ver, então, que a curva geralmente era assim. E ela vai nesse sentido. A cartesiana não me dá o sentido. O sentido me dá asignando valores a t em forma crescente. ¿Está claro? Então, uma parábola com vértice em menos 1, 2. E já temos o sentido. O que eu quero com isso? Então, a partir daí, a gente pode fazer várias perguntas. Eu posso pedir calcular um vetor tangente, um vetor normal, um vetor binormal. Por isso você tem que conhecer a fórmula. Posso pedir um plano tangente, um plano oscurador, uma reta tangente. Entendeu? Aqui não faria muito. Eu pedi aqui encontrar um plano normal, mas o plano normal não faz sentido, porque estamos em um plano aqui. O plano normal e o plano oscurador faz mais sentido calcular em curvas no R3, em um gráfico no R3. Então, vou mudar a pergunta aqui. Vou mudar a encontrar a reta tangente. Vou mudar porque não faz sentido. Está me entendendo? Ninguém fala nada. Vamos encontrar. O sea, aquí puedo pedir un vector tangente, puedo pedir. Un vector normal, puedo pedir. O binormal ya no faría sentido, porque va a dar 0, na verdade, quando faz esse produto. En R3 faz sentido. Encontré cuáles son las retas tangentes a curva no ponto, sei lá, qualquer ponto. Vou dar a equação era aqui, né? Um ponto
4. Sí, 0 por 2, 4. 1.32. Es 4. 1.34. 7.30, 0.34 es una cosa por aquí. Entonces, quiero encontrar la ecuación da reta tangente. O me pueden pedir simplemente calcular el vector tangente. O calcular el vector tangente y el vector normal. Y ahí vocês têm que conhecer a fórmula. Nesse caso, a equação da reta tangente é uma equação no plano, né? Uma equação no plano. Como é no plano, você tem simplesmente a equação da reta tangente. Se você quer encontrar a equação paramétrica, que seria mais simples. Se não, você usa o que você conhece cálculo 1. Se não pensa nada, a equação da reta que passa por um ponto, é isso aqui. Essa equação de uma reta, posso usar isso. Um ponto, conheço o ponto 2, 3, 4. Só faltaria a derivada aqui. Se tenho a curva em cartesiana, posso encontrar a derivada. Só que a curva em cartesiana, se a gente tem essa aqui, eu teria que derivar em forma implícita, porque tenho que encontrar y', né? Teria que encontrar y'. Então, y' aqui, tenho que derivar em forma implícita, porque não está em evidência o y. Seria um pouquinho complicado nesse caso, mas dá para fazer. A equação paramétrica seria um ponto por onde passe, mais A vezes T. O y seria y0 mais B vezes T, onde AB é o vector diretor. Vector diretor. O vector diretor, já não sabemos que se eu tenho uma curva, então eje línea de T me dá a derivada, me dá o vector diretor. Portanto, se minha curva era t cuadrado menos 2t e mais t mais 1 j. Essa é a curva que eu tenho, né? Tenho a curva R. Eu preciso um ponto por onde passe, que eu tenho esse aqui. Faltaria encontrar a derivada nesse ponto, que seria eje línea. Eje línea me va a dar o vector director. Eje línea me dá o vector diretor. Entendeu? Tem que ter claros os conceitos. Então, eje línea é derivar. Deve ser de 2t menos 2 e aqui 1j. Pergunta então. O que a gente faz? Pergunto. Qual seria o valor do vetor nesse ponto, no ponto 3, 4? Como é que a gente faz? Tem que primeiro descobrir o valor de t, né? Aqui vou ter um par, né? I e j. Mas no ponto 3, 4, eu tenho que saber, como a eje línea está em termos de t, eu tenho que saber, no ponto 3, 4, esse é um ponto P, qual o valor de t associado a esse ponto. Como a gente faz? Se a gente, se por acaso foi usada a tabela de valores, a gente poderia ver em forma direta. Se a gente tivesse usado a tabela de valores, poderíamos ter visto em forma direta. Se não, então o que a gente faz? Eu conheço a curva. Eu conheço que minha curva é t cuadrado menos 2t, e o y é t mais 1. Então, quer dizer, dada que essa curva passa nesse ponto, no valor 3, 4, ou seja, quando x é 3, y tem que valer 4. Quando x é 3 e y 4, qual é o valor de t que satisfaz ambas equações? Então, eu posso resolver qualquer uma delas e verifico com a outra. Por exemplo, aqui teria que 4 é t mais 1. Ou seja, que t seria 3. Quando t for 3, devo estar aí. E esse valor de 3 tem que satisfazer esse também aqui. Mas basta simplesmente resolver uma. Mas se por acaso tenho um erro, eu posso conferir. Porque 3 seria 3 cuadrado menos 2 vezes 3.
tem que ser satisfeita esta também com o valor de 3. 3 quadrado menos 2t. Seria 9 menos 6, 3. 3 igual a 3. Está certa. Então, tenha certeza de que ela passa no ponto 34 quando t é igual a 3. Entendeu? Então, simplesmente, para o valor da reta tangente, vou usar t igual a 3. Então, a linha de 3 me dá o vetor tangente nesse ponto. 2 vezes 3 menos 2. Coloco en par. Aquí es 1, aquí es constante. 1. Sustituyo t por 3. 4, 4, 1. O sea que o vetor tangente é 4, 1. Com isso, então, eu tenho aqui que o vetor tangente é 4, 1. 4, na verdade, se eu quero, eu também posso pedir, olha com isso aqui. Eu posso pedir desenhe o esboce o desenhe o vetor tangente na curva. Como, e isso vale para derivadas na curva, para isso aqui é importante. No ponto 3, 4, como é que eu desenho o vetor 4, 1? O vetor 4, 1 tem um comprimento. Então, como a gente faz? No ponto 3, 4, 3 para x e 4 para y, a partir de aqui, eu imagino os eixos de novo. E a partir de então seria com a mesma escala, 1, 2, 3, 4, 1. 4, 1 é esse vetor aqui. O que é precisamente tangente. Esse vetor tangente, esse vetor V, que é que a gente vai colocar aqui. Desenhado, ele tem um módulo. O módulo de linha, isso tem um módulo, isso tem um valor. Então seria primeira componente ao quadrado mais segunda componente ao quadrado. Isso é raiz de 17. Uma coisa é o módulo e outra coisa é o vetor tangente, porque se pedem o vetor tangente é a linha dividido pelo seu módulo. Isso aqui é um vetor unitário. É outra coisa, isso seria, se é pedido, estou fazendo várias coisas, né? A linha seria, se pedem para que vejam a diferença, estou fazendo para que vejam a diferença. A linha de t, a derivada, é um vetor, a derivada é um vetor. A derivada é 2t menos 2, 1. Essa é a derivada, o vetor derivada. Mas aqui é o módulo é dividido por raiz de 17. Que é a mesma coisa que eu diga, 1 dividido por raiz de 17, que multiplica a isso aqui. Esse é o vetor tangente. O vetor tangente, se pedem o vetor tangente no ponto 3, 4, o vetor tangente no ponto 3, 4, eu já sei que ali t é igual a 3, porque já calculei ele. Então, nesse ponto, o vetor tangente unitário seria 1 dividido por raiz de 17. Aqui substituyo t por 3, 2 por 3, 6, 1. S multiplicado pelo vetor 4, 1. Se eu já tenho o vetor 4, 1, vejo que um vetor grandão. O que é um vetor tangente? É um vetor na mesma direção, mas com módulo 1, na mesma direção. Esse seria o tangente. Só para esclarecer se alguém tem alguma dúvida. Mas, aqui não está sendo pedido o vetor tangente, só que eu estou fazendo por completar e mostrar a diferença. O que está sendo pedido é encontrar a equação da reta tangente. Para encontrar a equação da reta tangente, é suficiente que eu coloque aqui um vetor nessa direção. Nesse caso é a linha. Um vetor que esteja nessa direção. Pode ser o tangente, pode ser o menos tangente, pode ser o tangente multiplicado por 2, qualquer vetor que esteja nessa direção. Para não complicar, a gente usa diretamente a linha, que seria 4, 1. Portanto, a equação da reta seria assim. X igual um ponto que seria 3, 4, seria 3 para x, y 4, e se usamos como v, o 4, 1 seria 4t, 1 para t. Essas seriam as equações paramétricas. Entendeu? Ou também, está claro aí? Está claro o que estou falando? Sim. Que veem que foi pedida a equação da reta tangente num ponto, né? Então, para a equação da reta tangente, basicamente, tenho que usar as equações.
más preciso un punto y un vector director. Un punto ya he dado porque un punto 3, 4. Estaría faltando un vector director. Un vector director es un vector que tenga esa dirección. Ese vector está dado por la derivada. Si tenía función, a función vectorial que fue dada, derivo, solo estaría faltando en qué valor de t. Por eso es que entre con un 3, 4 igual a ecuaciones paramétricas a ese punto. Ahí obtengo el valor de 3. Quiere decir que cuando t vale 3, yo estoy en ese punto. Si eso fuera un movimiento de una partícula, ¿eh? Ahí vale 3. Entonces, sustituyo t por 3, porque ese es en línea. En ese punto, cuando t esté ya valiendo 3. Entonces, 4, 1. Eso que voy a sustituir aquí. O que expliqué aquí es otra cosa, para que no confundan, pues solo para reafirmar. Puede que se haya pedido a vector tangente, puede que pidan un vector tangente, puede que pidan el vector normal. Si es un vector tangente tiene una fórmula. Tienen que calcular de cualquier vector en línea, es dividir pero su módulo. En línea es aquí, dividir pero su módulo. No punto tau. En no punto tau, entonces t igual a 3. Porque otra pregunta puede ser, calcule el vector tangente en un punto 0, 1. Entonces, vector tangente, si eso aquí, esa expresión genérica, y aquí para cualquier valor, no punto 0, 1, aquí te estaba valiendo, acho que era 1. Estaba valiendo menos 1. Menos 1, menos 1. Entonces, sustituiría por menos 1. Mas el vector tangente es una constante por un vector genérico. Ese vector genérico seguramente es la derivada en línea. Pronto, esa es la solución. Eso puede ser dado no R2 o puede ser dado por una curva no R3. O procedimiento es el mismo. Solo hacer un plot. Entonces, veja bem, dado una curva, você está en condiciones de plotar. Veja que estoy repitiendo siempre la misma cosa. El procedimiento es padrón. Siempre gosto de explicar procedimientos padrões para que todos los ejercicios sean más o menos de ese jeito, ¿eh? Puedo calcular un comprimento de arco de esa curva, de ese punto a ese punto, por ejemplo. Si peso un comprimento de arco, você tem una fórmula de comprimento de arco. ¿Eh? Puedo pegar un ejercicio y calcule parte A tal cosa, parte B tal cosa. Comprimento de arco, se calcula a fórmula, o se usa a fórmula de comprimento de arco. Si he pedido un comprimento de arco. Solo que usaría esa fórmula. X línea, Y línea, ya te diría por aquí. Sería X línea, Y línea. ¿De qué punto a qué punto? De ese punto aquí hasta ese punto. Você tiene que procurar cuál es el valor de T aquí y cuál es el valor de T aquí. Usando ese mismo raciocinio. Ahí calcularía un comprimento de arco. Reparametrice a curva en términos do comprimento de arco. Reparametrice a curva. Essa é outra coisa que tem que saber. Vou falar em linhas gerais. Eu estou aguardando que vocês me façam perguntas, mas se não façam, então vou dar generalidades para que mais ou menos tenham uma ideia. Vamos supor que pensam reparametrizar a curva em termos do comprimento de arco. O que a gente faz? Vou dar linhas gerais, né? Veja que coloquei um enunciado e desse enunciado estou explicando algumas coisinhas só para que fiquem de olho, tá bom? Pode perguntar. Então, você tem uma função comprimento de arco. Função comprimento de arco é essa aqui. Então, você sabe então que quando você deriva desse em termos de t, aqui fica essa mesma coisa que dizer em linha de t. Eu posso escrever assim ou posso colocar simplesmente isso aqui. Isso aqui, né? Ou seja, que se eu calculo o módulo de Heidelberg aqui, como é que eu faço aqui? Como é que a gente faz? Porque eu tenho uma curva que eu lembrem, eu tenho uma curva em G de t, que seria t quadrado menos 2t e
mais t mais 1 j. Esa era la curva que quiero parametrizar. Vean que esa curva, ahí entendió que esa curva es la misma cosa que eu diga essa outra aqui. Já fizemos, né? Professor, você acabou de escrever lá em cima, não dá para ver. Como? Não dá para ver. Você acabou de escrever lá em cima e não dá para ver nada. Tá certo. Eu tampouco vejo. Tá certo. Vou apagar uma coisa aqui para explicar. Ok, então vamos supor, eu tenho essa curva. Essa curva é t quadrado menos 2t i mais t mais 1 j. Tem uma curva. Portanto, é um x. Esse seria aqui meu x de t e esse seria aqui meu y de t. Isso eu conheço. Essa curva tem um parâmetro t. Digamos que essa curva a gente viu que era isso aqui. Imaginen por um momento que eu houvesse. Imaginen, só para explicar. Eu sempre costumo me sair do exercício para explicar outra coisa. Imaginem por um momento isso aqui. Imaginem que eu falei para vocês assim. Esqueçam. Imaginem. Parametrice esta curva. Dada a curva tal, parametrize a curva e faça um plot da parametrização. Ah, parametrizar? Tudo bem. Parametrizar você tem que chamar alguma coisa de x e uma coisa de y. Isso é parametrizar. Então, se você tem uma equação cartesiana qualquer, você vai parametrizar. Como? Vai chamar uma coisa de x e vai chamar uma coisa de y. Por exemplo, eu posso chamar de x aqui a t. Ou posso chamar, se eu chamo de y de t, eu posso, x de t, se eu chamo t, então quem seria y? Se eu chamo y menos 2 ao quadrado, seria t mais 1. Tirando raiz, y menos 2 seria mais ou menos raiz de t mais 1. Portanto, y de t vai ter dois valores. 2 mais ou menos raiz de t mais 1. Essa curva está formada por duas partes, porque sai das duas partes, pues, tem que sair duas, porque é uma parábola, viu? Então, isso que está aqui me dá uma parametrização. Essa é uma parametrização. Eu posso escolher outra parametrização. Posso escolher tantas como eu quiser. Uma curva tem várias parametrizações. Uma delas que acontece se eu chamo de y a t mais 1. Porque eu posso escolher um valor de x e encontrar um de y, ou posso fixar um de y e encontrar um de x. Se eu chego e chamo y a t mais 1, por quê? Porque a gente, minha cabeça me falou isso. Ou alguma outra cabeça fala que chame y de t. Eu vou falar disso a propósito para que vejam que essa foi a que deram inicialmente. Se y de t mais 1, o que acontece? Vou substituir aqui. X mais 1 vai ser igual a t mais 1 menos 2 ao quadrado. X mais 1 seria t menos 1 ao quadrado, que seria t quadrado menos 2t mais 1. Portanto, x de t seria esse 1, corta esse 1, seria t quadrado menos 2t. Esse foi o exercício inicial. Como foi dado? Considere a curva com equações paramétricas, eje de t igual a 2t quadrado menos 2t quadrado menos 2t e t mais 1j. Esse foi o exercício, certo? Esse foi o exercício que a gente deu. E a gente graficou e isso deu uma curva, uma parábola. Qual parábola? Essa que está aqui. Mas veja bem que se a gente houvesse feito outras parametrizações, a gente ia encontrar a mesma curva. Entendeu? A mesma curva. Só que pode ser que elas passem em distintos momentos. Uma pode começar aqui, outra pode começar aqui. Tem diferentes pontos, né?
Por exemplo, bom, acho que estou falando demais, posso te confundir. Se estou falando demais, me diga. Estou simplesmente explicando que uma curva pode ter várias parametrizações. Em particular, existe uma parametrização que tem várias vantagens. A parametrização pelo comprimento de arco. En geometría diferencial se muestra que cuando y te parametriza pelo complemento de arco, el vector eje línea siempre, el vector eje línea y el vector tangentes y el vector normal, el vector tangente y el normal siempre son ortogonales. El vector tangente tiene complemento 1, o eje línea, o eje 2 línea. Y un módulo del vector velocidad siempre igual a 1, siempre es igual a 1. Isso facilita muitas contas em geometria diferencial. Então, muitas vezes é pedido reparametrizar uma curva em termos do comprimento de arco. Significa quanto avanço pela curva de um ponto em adelante, de um ponto para frente. É como se estivesse caminhando pela curva de onde estou para frente. Com derivada, com módulo de derivada sempre igual a 1. Isso tem algumas vantagens. Então, como é que a gente parametriza em termos do comprimento de arco? Ya sabemos que una curva admite varias parametrizaciones. En particular, ¿qué es lo que a gente faz? A gente tem una curva. Nós temos a curva eje de t igual t cuadrado menos 2t y mais t más 1 j. Eu tenho uma curva assim. Eu poderia parametrizar, em lugar de t, eu posso escolher outro parâmetro. Meu parâmetro eu gosto esse. Vou colocar esse como esse menos 2 ao quadrado. Então, quem seria, se eu faço assim, eu posso dizer, por exemplo, vamos tirar esse quadrado. Vamos colocar uma coisa mais simples. Raiz de s mais 2. Eu posso dizer que esse aqui seria t menos 2 ao quadrado. Entonces, en lugar de t, yo puedo escribir eje de t menos 2, eje de s. ¿Y quién es ese? Ese es t menos 2 al cuadrado. Entonces, en lugar de t, vos siempre colocar s. O sea, en lugar de t, voy a colocar eso aquí. En lugar de t, donde esté el t, voy a colocar raíz de s más 2. Si coloco raíz de s más 2 al cuadrado, menos 2 veces eso aquí, entonces esa expresión fica en términos de s. Yo puedo inventar cualquier expresión, cualquier parámetro y graficar mi curva con diferente parametrización. Mas en particular, yo quiero plotar aquella que dice parametrizar en términos de comprimento de arco. Entonces, ¿qué a gente faz? O primero que a gente faz es calcular a función comprimento de arco. ¿Cómo se calcula? Resolviendo esa expresión. Puede que a integral sea simple, puede que sea fácil, puede que sea complicada, puede que tenga que usar una tabla. Mas en realidad vamos a supor, para no adondar mucho aquí, yo voy a encontrar, cuando yo resuelvo esa integral aquí, voy a encontrar una expresión, digamos una expresión en términos de R, una función en términos de R, no sé, dependiendo de integral. Vamos a supor que fique t más 1 dividido por 2. Bota que sea eso ahí. O sea que S es t más 1 dividido por 2. Quer dizer aquí que usted sería 2S menos 1. Entonces, ¿cuál sería mi parametrización en términos del comprimento de arco? Sustituir T por 2S menos 1. Ficaría 2S menos 1 al cuadrado menos 2 veces 2S menos 1. Y, tirando a continha, ¿no? Más t mais 1, 2s menos 1 mais 1. Tiro a conta e isso fica em termos de s. Quer dizer que eu vou ter a mesma curva, mas em termos de um parâmetro que é o comprimento de arco. É assim de simples. Agora, o complicado muitas vezes é resolver a integral. Então, a integral de a a t, ou de 0 a t, pode colocar, não sei como a gente deu a definição. Va a ficar, o problema sempre seria, em geral, calcular esse integral. X', se esse é x de t, x' seria 2t menos 2. Aqui ficaria 2t menos 2 ao quadrado.
Y si la línea sería 1, aquí sería más 1 al cuadrado. Va a ficar un integral de ese tipo aquí. ¿Cómo se integra eso ahí? 4t cuadrado. Você tem que ver cómo se integra eso aquí. ¿Cómo vocês integrarían eso? Se supone que a integral que fique, vocês deben saber resolver. O usa una tabela, o usan lo que conocen de matemática 2, de cálculo 2. Eso aquí, por ejemplo, tiene a forma una expresión al cuadrado más una constante al cuadrado. Eso aquí você va a conseguir resolver usando substitución, trigonometría, mudanza o igual a tangente tita. Exactamente. ¿Puede caer en la prueba? Sí. ¿Puede caer? ¿Por qué no cae? La verdad es bien aleatorio, porque yo coloco el ejercicio y nunca resuelvo. Yo coloco eso y yo sé que eso tiene solución. Mas aquí, você poderia usar, se lembrar desse cálculo 2 ou usar uma tabela de integrais. Qual tabela? Aquela que tem o formato o quadrado mais a quadrado. Eu não me lembro, porque eu não uso tabela. Eu uso substituição trigonométrica. Não me lembro. Mas, por exemplo, você chamaria de u a 2t menos 2, portanto, o diferencial de u seria 2 de t e o a seria 1. Portanto, esse integral vai ficar raiz de u ao quadrado, a quadrado, y u de t sería 1 medio de du. Hay que aplicar esa forma, esa tabla. Pueden hacer, si tienen duda, me mandan un WhatsApp. Por eso lo hice así. ¿Qué tabla usó? Usó eso aquí. Aquí entonces se va a encontrar una S en función de una expresión de t. Sustituye t y coloca ahí. Esa expresión de complemento de arco. La parametrización en términos de complemento de arco. Preguntas. Alguma dúvida? Não sei se estou falando sozinho, hein? Não, professor, tá tranquilo por enquanto. Ah, tá bom. Pergunta, porque eu fico aqui, tem vezes que fico meio, não sei o que estou fazendo sozinho, aqui não tem ninguém, só vigias. É que tá passando bastante informação, então acho que a gente tá copiando e anotando os detalhes, aí a gente acaba não Tá, falando. mas aí, pergunte, tá? Pergunte. Tudo bem, professor. Pergunte. Você só pode ir só um pouquinho mais devagar e não apagar a parte de baixo? Já vai, não entendi. A parte de baixo, você pode só ir um pouquinho devagar para mim copiar a parte de baixo mesmo? Sabe que meu computador aqui, não consigo, não escuto bem, meu amor, me desculpa. Pode falar de novo, desculpa. Tudo bem, professor. Você pode só esperar um pouquinho para mim copiar a parte de baixo? Agora pode falar em inglês, because I didn't understand what you say. Teacher, please, will I stop? Que não entendi. Me desculpa, tá, desculpa. Mas que não consigo escutar bem por... Professor, lê no chat. Acho que fica mais fácil. Mas a voz de você se escutei bem. A última que falou, Jéssica, traduz Jéssica. Tudo bem. A Jéssica pediu para não apagar não apagar a parte de abaixo. Mas a voz da Jéssica escuto muito bem. E a voz da Mariana não escutei nada. Quer dizer que a Mariana o microfone por aí não está muito bem? Não está bem? Pode ser, né? Tranquilo. Cada um tem equipamentos diferentes. Ou você tem vergonha de falar. Porque a Jéssica... Professor, meu microfone é péssimo mesmo. Mas aí se escutei. Acho que o microfone da Jéssica que tá ruim, na verdade, hoje. Não, peraí. Tu perguntou, Sim, né? eu também acho. Não, agora escutei bem as duas. As duas eu consegui escutar. Tudo bem, professor, eu troquei o microfone. Perdão. Meu microfone ele tá com problema mesmo. Ainda bem. Aí fico sabendo que não estão com vergonha.
Como você separar? Porque eu pedi para você que eu vou pedir esboço, vou pedir sim. Então vamos fazer um esboço. Isso aí. Parametrize a curva de interseção dos cilindros. Faça um esboço mostrando a curva. E depois dessa curva, você pode calcular um ponto dado, pode calcular um plano osculador, um plano normal, um vetor tangente, um vetor binormal, qualquer coisa. Professor, ali é x ao cubo mesmo? Perdão, desculpa? É x ao cubo mesmo? Sim. Sim. Beleza, obrigado. Ou será que está errado, vai? Sim, faz sentido. Tá certo. Então, vamos ver isso aí. Primeiro, para plotar uma superfície, eu faço isso porque vocês vão precisar, vão ver que vão precisar. Teorema de Green, teoria de divergência, área de superfície, você se não faz o desenho, você não vai conseguir fazer nada. Ah, bom, você lembra? Cálculo 2, sim, precisa de cálculo 2. Então, vamos lá. O que é isso aí? Vamos fazer um esboço. O que é isso aqui? Essas são duas variáveis. Mas tem y, x, c. Isso vai ser no R3. Portanto, duas variáveis no R3 é um cilindro. Um cilindro no R3, vamos supor, un cilindro tem uma curva base. Essa curva pode estar em qualquer um dos planos. Se está no chão, no XY, então o cilindro são rectas verticais a partir de aqui. Seria uma coisa assim. Ao longo do eixo que falta. Se a curva está em variáveis XC, vamos que seja assim, por exemplo, então o cilindro é ao longo do eixo Y. Seria uma coisa assim. Ao longo para cá. Estas são as rectas perpendiculares. Seriam rectas perpendiculares assim, viu? Aqui sean rectas perpendiculares assim. Pode estar em qualquer plano. Pode estar um cilindro no plano YZ. Tem uma curva assim. Então, ao longo de X seria a mesma curva. Um cilindro seria assim. Essa é a base que devem saber. Então, você plota a curva que foi dada. Pode ser uma reta. Alguém me perguntou, professor, isso é uma reta. Ah, eu posso ter uma reta aqui. Vamos suponer que fosse essa, não, uma equação com XY, com XZ. Pode que seja assim, 0 menos 1, uma coisa assim. Isso aqui é um cilindro também, só que ele se prolonga ao longo, vamos supor que seja assim. Se prolonga ao longo de, falta Y, se prolonga para cá. É um plano assim. É um caso particular de um cilindro. Entendeu? Então, são duas variáveis no R3 é um cilindro. Então, sempre é bom fazer o desenho pequenino para ter uma ideia no plano, nesse caso, Y. Só para ter uma ideia, essa mesma que eu diga Y igual a X quadrado. Sempre é bom fazer no plano. Em XY, essa é uma parábola que passa por, quando X for 1, passa por 0, 0. Quando X for 1 ou menos 1, Y é 1. Quando X for 2 ou menos 2, seria 4. Então, se fosse no plano, belezura, mas não é no plano, isso aqui é no R3. Mas esse esboço serve, por exemplo, para ter uma ideia. Uma ideia. Do que, então, imagine, essa curva de base está em XY, está no chão. Veja que abre ao longo de Y, abraça o Y, né? Então, quando for 1, passa por 1. Quando for 2, 4, 1, 2, 3, 4. Esta parte aqui e essa parte assim.
Essa é a curva no chão. Mas se eu quero a curva, então é o longo da variável que tem falta, de y. De C, está faltando Z. Ao longo de C, né? Então o que a gente faz? Pega um valor de C qualquer, aí você imagina os mesmos eixos e traça a mesma curva, passa por 1, 1, essa curva aqui, passa por 2, 4, você faz o mesmo desenho, desse lado e do outro. Então você junta esse com esse, o que está por trás é ponteado, e isso aqui é o cilindro. Entendeu? Um cilindro de base parabólica. O outro é esse aqui, C igual a x cubo. Ah, se lembram qual é o gráfico de x cubo? Não. Então faça, lembre-se. Porque no plano vai servir para fazer a mesma coisa. Então, x cubo, tabela de valores 0, 0. Quando x é 1, passa por 1. Quando é menos 1, menos 1. Quando é 2, é 8. Uma coisa assim. Esse ao longo desse. Só que você vai plotar ele no R3. Eu sempre pediria que comecem a graficar, plotar no primeiro octante. Porque primeiro octante positivo, porque senão você muitas vezes fica bem doidão. Então, que ponto é? 1, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 8, sei lá. Então, passa por 1, 1. Quando é 1, 1 paralelo ao outro, e se corta aqui. Ou a partir daqui, uma unidade. Passa por aí. Passa por 0, 0. Quando x for menos 1, então ele está por baixo. Está por aqui. Mas não uma reta. Porque quando é 2, 1, 2, 3, 4, tem 8. Quando é 2, 2, 1, 2, 3, 4, 8. Assim, paralelo, corta por aqui. E quando é menos 2, estaria menos 8. Então é uma coisa assim. Ele assim, aqui, aqui. Isso está no plano XC. Depende da perspectiva. Plano XC. Com 2. Ao longo de onde? Ao longo da variável que tem falta. Porque y pode assumir qualquer valor. Então, você se imagina um valor de y ponteado, os mesmos eixos, e tenta plotar a mesma curva. Uma coisa assim. Junta esse com esse. Junta esse com esse. Esse seria o corte, né? Então, todo está ponteado. Esto está para acá, no primeiro octante, e isso está no lado negativo. Entendeu? Agora vem um problema, agora é intersectar eles. Agora é que vamos intersectar eles, porque vou mostrar, vou parametrizar e depois vou fazer o esboço. Estou fazendo o contrário, primeiro estou fazendo o esboço e depois parametrizo. A parametrização é bem simples. Qualquer parametrização funciona. Vou fazer, então, para fazer os dois juntos, então aí vamos fazer no primeiro octante, porque não vai dar. Vou fazer no primeiro octante. Lembrem que vocês têm pacotes computacionais para fazer isso. Pode que na prova peça me entregar um plot depois. Pode que faça isso, para que vocês aprendam a mexer. Eu gostaria que vocês mexessem GeoGebra, MagStudio ou Wolfram Alpha. Na prova, uma pergunta pode ser, vamos supor que eu peço um plot. E nesse plot vou pedir a mão. Mas a prova vai começar 1 hora e vai terminar 3 horas. Então vai ter depois meia hora para que me entregue o plot com GeoGebra, com MagStudio, com Wolfram Alpha. Vou fazer isso. Então, Professor, fala. Quem ainda não tem muita familiaridade, tem o GeoGebra tanto em 2D quanto em 3D para celular. Tem na Play Store. Então, tipo, é bem tranquilo de começar a mexer por lá. É verdade.
É bem parecido com o do computador. Você não tem esse computador? Eu tenho um GeoGebra, computador, mas às vezes GeoGebra às vezes não é aceita fácil. celular, eu acho. Aceita, então, tem tanto 2D quanto 3D pelo celular. Tá, e É bem então, prático, qual o problema? porque às vezes está sem computador. Então, então me diga qual o problema, que não entendi. O que você perguntou, questionou. A sua observação. Não, é só, Não, ela não tá te é só fazendo uma tipo, caso pergunta, ela tá alguém. afirmando, professor. É que tem o aplicativo pro celular. Ah, entendi. Isso. É só tipo uma dica, caso alguém nunca tenha usado ainda no computador, Então, digamos às assim, vezes é mais fácil começar no celular. então, digamos assim, digamos que na prova, uma ou duas perguntas seria para fazer um esboço à mão. Você me vai entregar a foto, para que seja mais rápido, né? Você vai me entregar às 3 horas a foto das folhas, com o nome e matrícula, né? Mas depois você vai me entregar depois o PDF. Quando você me vai entregar o PDF, aí você me entrega adicionalmente o que eu seja pedido, uma saída gráfica de un plot de alguna curva en 3D o en 2D lo que sea pedido. ¿Entendió? Para que você me mostre que você sabe plotar esse negócio. Ah, entendi. Pode ser em celular ou computador, como você quiser. Se o GeoGebra funciona bem em celular, mas depende do celular, tá? Pode ser que fique muito lento, por isso que eu... Tudo bem, GeoGebra é fácil. Además, tem muitas... Eu acho que eu coloquei vocês alguma... Na aula numa dessas aulas eu mostrei. Como é? Então tá, vamos fazer isso aqui no primeiro um esboço. Um esboço, digamos assim, um desenho que mais ou menos não tem que ser perfeito, tá? Tem que pelo menos ver, mais ou menos ter uma ideia. Isso aqui é bom. Dadas essas curvas, eu faria isso assim, como x1, eu faria no primeiro octante e dando valores apropriados. Por exemplo, esse aqui, se eu coloco x igual a 2 e subo para 8, vai ficar muito alto. Mas quando x é 1, z é 1. Quando x é 1, y é 1. Então, eu plotaria isso aí no primeiro octante só no 1, 1. 1, 1, 1. Faria o desenho 1. Porque se passo para 2, vai para 8, vai ficar. Então, 8 com essa vai ficar complicado. Faria assim. Você escolhe. Então, como seria a primeira? A primeira é essa aqui. Ela passa por 0, 0 e por 1, 1. A que altura? A que altura? Eu quero saber a que altura eu vou fazer o corte. O corte vamos fazer em 1. Esse corte, quando C igual a 1, eu posso fazer corte em 1, em 8, em 10, em 15, em positivo e negativo. Então, no primeiro octante, vai ser positivo ou vai ser com 1. Então, aqui em 1, é como se eu tivesse os eixos aqui. E vou graficar essa mesma curva, é assim, né? Essa aqui é a parábola, que é essa aqui. Então, aqui vou desenhar a mesma parábola. Então, aqui, como se fosse no 1, vou ter o mesmo ponto. Portanto, essa seria a minha curva. Essa seria a minha... Todo está apontando. Essa seria a minha... Essa curva sobresale. Essa seria a primeira parte do cilindro. A outra está no lado negativo. ¿Está claro eso ahí? Su punto 1, 1, 0 es su punto 1, 1, 1. A outra é essa aqui. Vou tentar graficar essa parte aqui. Só vai para lá. Então, outra seria no 1, 1, passa por aqui e passa pelo 0, 0. Mas ele é uma curva que vem assim, né? Então, eu sei que ela vem assim. E depois passa para baixo. Então, aqui eu simplesmente vou fazer ele aqui, né? Vou fazer ele para cá. Poderia fazer no 1, 1. Aqui no 1, 1. Aqui poderia fazer ela diretamente. Então, aqui essa mesma altura, ela passa no menos 1, 1. Passa aqui. Isso. Então, ela mexe, ela corta aqui. Ela se prolonga para cá. É uma coisa. Ela é uma faixa assim que se prolonga para cá. O que eu tenho que estar ligado é onde ele se corta.
Agora que eu tenho que ver a curva. Aí vocês teriam que, sei lá, imaginar esse negócio aqui cortado com uma coisa assim, que é o cubo que va assim, com esse que va aqui. Veja bem que eles estão cortando em pontos chave. Aqui eles cortam, que seria essa aqui, né? Essa parte assim, con la otra, porque las pasan por la orilla, ambas pasan 0, 0, te pasan por 0, 0, se cortan ahí. ¿Dónde más se cortan? Ellas se cortan no 1, 1, no, ellas se cortan aquí también. Ok, a gente no sabe cómo se cortan ellas, ¿no? Ellas se cortan. Imagina que aquí fuese... Imagina que aquí fuese un punto 1, 1, 1. Imagina que se fuese un 1, 1. Cuando esa veña aquí está cortando en origen, ella va a seguir hasta cortar un momento que va a pasar a ese lado. Entonces aquí va a haber como un corte. Ese corte es una curva aquí. Entonces esa curva básicamente você junta ese punto con ese aquí. No vai ter... Você puede dar un valor adicional, por ejemplo, un medio, un punto por donde pasa esa curva aquí. Por ejemplo, esa que está aquí, si usted quiere ser un poco más preciso, esa aquí en la base que es y cuadrado, y. Cuando y for un medio, y es un cuarto. O sea que ella pasa por, cuando y for un medio, eso aquí es un cuarto. Más, si ella pasa por, cuando y for un medio, y es un cuarto. ¿Y cuánto lo que le corresponde hacer en esa curva? Como C es x cubo, C sería un medio al cubo, sería un octavo. Entonces la pasa un octavo, o sea que esa curva en verdad es más plana. Esa curva, para que sea un octavo, vamos a hacer mejor. Porque si ese x es un medio, es un cuarto, un octavo un poquillo así. Entonces esa curva, la verdad, tiene que ser una cosa así, más baja. Muito mais, para quando ela se prolongue, corte aqui. Ah? Vou fazer de novo. Para que vejam uma coisa. Vou fazer de novo. Não fiz errado, não. Só para que vejam uma coisa. Claro, tampoco queremos uma perfeição, né? Só que eu estava explicando uma coisa. Uma é assim, 1, esse aqui. É x cuadrado, quando esse é x. Quando x, como esse y é x cuadrado, quando x é um meio, y está valendo um quarto. Se é um meio, um quarto. Ela passa aqui. Assim. Então, aqui, no 1, se essa é a altura 1, ela vai ser assim também. Esa es la primera. La segunda, cuando x es un medio, C sería C, que es x cubo, sería un medio al cubo, que sería 8. Entonces, lo que voy a pular para cima es 8. Si ese digo 5, si ese es un cuarto, un octavo, voy a subir eso para cima. Aqui. A outra, na verdade, é uma curva assim, já para baixo. Por isso, quando coloquei um quarto, na verdade, isso aqui se prolonga para cá. Se prolonga com esse aqui. Ele vai assim, né? Ele vai assim. Então, essa parte seria essa parte daqui. Ya por dentro. Entonces se corta aquí y aquí no, se corta aquí. O sea que la curva corta aquí. ¿Y cómo es que voy entre esos puntos? La curva pasa por aquí. La curva se dice. ¿Entendió? Pues pasa un medio, un cuarto, un octavo. Eso aquí no se enxerga, porque está por trás.
E essa aqui é a minha curva. Tadam! Brincando. Então, não precisa ser uma coisa bem só juntar esse ponto com esse, mas eu poderia estar, como fiz no início, eu poderia estar querendo juntar isso aqui, né? Mas você corta, tem que fazer vários pontos. Mas ela passa por aqui, então não vou fazer assim. Eu sei que é curva. Qual é a equação paramétrica? Simplesmente eu faço x de t igual a t. Para que y fique t cuadrado y para que z fique t cubo. O sea que esa curva, la ecuación paramétrica es ti, t cuadrado j, t cubo z. Esa es la ecuación paramétrica. Entonces, yo pediría un esbozo así, no tan... Está bonito, ¿no? Solo que cuando yo diseño una máquina, la mesa digitalizadora, ahí no consigo, porque ahí a mão não é fácil. Mas Sim, essa tá bem visível. Tá bem visível essa. No quadro você enxerga melhor. Bom, tudo bem. Alguma outra pergunta por enquanto? Estamos que oração? Deixa eu ver. Sem perguntas, professor. É 4h22. Até que hora querem que fique aqui? Acho que a aula vai até umas 5? Sim, sério, até 5? Porra! Eu fico contento. Em casa estou deitado na cama e um computador, porque eu não tenho um cantinho, eu só tenho um quarto, uma rede. Na rede também é bom, mas fico dormindo depois, quando é muito tarde. Aí você está incômodo, aí vocês não abrem câmera, vocês estão dormindo, eu sei como é esse negócio aí. Aqui estão supostamente 23, mas dos 23 devem estar assistindo uns 3, 4. Outros estão comendo um lanchinho lá atrás, outro está dando comida ao cachorro, outro por aí está, sei lá, fazendo o quê? Mas tudo bem, esse faz parte do negócio. Professor, Fala. eu tenho uma questão dos exercícios adicionais que você, de integral de linha, que você liberou no Moodle, que eram 3 exercícios. Que coloquei no Moodle. Aham, qual? É o primeiro exercício mesmo. Que geralmente, quando eu via algum exercício de integral de linha ali, eu via a integral na curva C e tinha alguma equaçãozinha ali. E nessa questão não tem nenhuma equação ali. Aí eu queria saber como é que se faz ela. Peraí. Qual exercício é esse aí? Para procurar? Onde eu coloquei? No Moodle? Minha primeira questão, tá no Moodle. Primeira sessão. Isso. De qual? Das superfícies. Dos vídeos. Do vídeo. Desculpa, não vi o senhor. Da prova? Não, de exercícios adicionais de integral de linha. São 3 exercícios que você escreveu no papelzinho e postou lá. Deixa eu ver. Não me lembro. Ainda bem que me lembrou. Não, brincando. Tá, tô no Moodle. Aí, ó. Deixa eu entrar ali. Tem... abaixo ali. Em cima do tarefa 1, T1 ali, ó. Tá escrito exercícios integral de linha. Ah, tá, já vi. Aí tem o exercício 1 ali. E onde eu coloquei isso aí? Ah, isso eu coloquei o semestre passado. Ok, vamos fazer isso aí. Primeiro exercício ali. Ou montar. Esse coloquei um exercício no semestre passado, né? Não me estava lembrado. Tá bom. O que você não viu aí? É que eu não sei qual que é a função que eu coloco ali na integral de linha para multiplicar por ds, que ds depois vai virar
Raiz, DX, DT. C, ao longo de C. Puxa! Olha. Tem uma curva interseção de dois cilindros. Os cilindros são x quadrado mais y quadrado igual a 4. Vai ser parecido a um que está feito no livro, né? Acho que esse é um parecido que está no livro. Vou fazer, vou montar. Mas se tu estás aí como tu estás aí com um negócio aberto, seguramente. Esse aí não está no livro na parte integral de linha, mas está plotado na parte de curvas. Deixa eu ver, 13, curvas de 13.2. Tu tá com o PDF do livro aí? Já vou mostrar. Eu estou aqui com ele. Onde é que curva isso? Que cap 12? Complemento de arco. Ah, tá. Estou com o livro aqui. Aqui existe um exercício que diz assim. Esse aqui. Determine uma equação vetorial que represente a curva obtida pela interseção desse cilindro, só que aqui é 4, né? Aí no quadro é 4, aqui é 1. Com o plano y mais c igual a 2. Aqui é 8. Sim? Para que depois você veja. Só para que você... Na página 754 do livro tem um similar. Só que na parte da 764 foi pedido encontrar a curva. Seguramente eu modifiquei o exercício, que isso eu faço muito, pego uma seção e coloco na outra. Mas só que aqui, além de calcular a curva, você tem que calcular a integral de linha. Ou seja, que você precisa primeiro encontrar a curva para depois calcular a integral de linha. Muito bem. Ok. Então, veja bem. O que é isso aí? Isso aqui é um cilindro. Um cilindro mais ou menos assim, de raio 4, de raio 2. Você é no primeiro quitante. 1, 2. Es un cilindro que va para cima. Un cilindro que va para cima. Y otro es y más c igual a 8. ¿O qué es y más c igual a 8? Y más c igual a 8. ¿Qué es eso? Eso es un plano primero para ilustrar aquí después. Y más c igual a 8 es como si en yc es una jeta que cuando c por 0, c vale 8, y es 8, y cuando y por 0, c vale 8. Es una jeta así. Ahora, imagina, ese es 2. Imagina si ese 2, 4, 6, 8, 10. Esto está a una altura 8, na verdade 9. Aqui. É assim. Digamos que isso é 2. 2. 2, 4, 6, 8, 10. Então eu tenho um cilindro no primeiro quitante. 2, 4, 6, 8. Ó. Ahora que tem 10. Que tem 10. 8 é aqui. Eu tenho um cilindro, imagina, que ele é cortado por um plano assim. Mas esse plano, em 2, 4, 8. Esse plano vem para cá. Ese es un plano que corta así. Corta así. Cuando él corta así, él va a cortar en un punto, por ejemplo aquí. En ese punto va a cortar, en ese plano va a cortar por aquí y él va a seguir alguna curva. Porque imagina un cilindro
imagina un cilindro cortado por un plano. Muy chiquitado. Imagina, esto es un plano. Imagina un cilindro que voy a cortar con un plano. Cuando corto con un plano, vea lo que está aconteciendo. Está apareciendo una curva. ¿No? Una curva. Esa curva debe ser alguna cosa similar a que está aquí en un libro. ¿Ves? Debe ser esa curva así. ¿Está oleando? Solo que gente explotaría en un primero quitante, porque para graficar eso a mano, todo es complicado. Yo graficaría así, el primero quitante, simplemente así. Este fue el siguiente. Como x cuadrado más y cuadrado es 4, y más z igual a 8. Me gustaría ver qué punto es aquí para unir más o menos, si tiene mi idea, ¿no? Si tiene mi idea, solo unir ese punto con ese aquí en curva, porque sería simétrico de otro lado y simétrico de las otras partes. Entonces, ese punto aquí significa, aquí simplemente está valiendo x igual a 2. ¿Qué acontece cuando x igual a 2? Cuando x igual a 2, ¿qué altura estoy aquí? ¿Dónde me cortan, No sé qué. Cuando x igual a 2, cuando x es igual a 2 de aquí, y cuadrado es 4 menos x cuadrado. Bueno, aquí y es 0, ¿no? Claro. Cuando x igual a 2, y es 0. Y cuadrado es 0, ¿no? 4, ¿no? Es 0, y es 0. Y u z sería 8 menos y, más y es 0. Cuando x es 2, y es 0, y si es 8, ese punto es un punto 2 para x, 0 para y, 8 para z. Y ese punto aquí, ¿qué punto es ahí? Ese punto es cuando y fuera igual a 2. Cuando y es igual a 2, z sería 8 menos 2, que sería 6. 2, 4, 6. Ah, está certinho, ¿eh? Mas ese corte como fue. Ese es el corte. Imaginó un cilindro cortado con un plano. Esa es mi curva. Entonces, ¿qué toque primero? Tengo que encontrar entonces la ecuación de la curva, porque lo que está siendo pedido es calcular la integral de línea de esa curva. ¿Qué curva es esa? Ah, entonces tengo que encontrar la curva. Eso simplemente para ter una idea. No fue pedido. Va a ser pedido. Si yo colocar eso ahí, va a ser pedido o esbozo. Voy a pedir sí. Tudo bem, mas para a resposta, eu preciso basicamente parametrizar. Então, para parametrizar aqui, como eu tenho essa relação aqui, dessa aqui, o que eu primeiro faria seria parametrizar como x de t igual cosseno de t, y de t seria seno de t, más x cuadrado más y cuadrado está sendo igual a 1. Eu quero que seja igual a 4. Por tanto, coloco un 2 aquí y un 2 aquí. De modo que x cuadrado más y cuadrado es 4. Esa es mi parametrización en x y en z, en y. Faltaría un z. Más un z es 8 menos y. 8 menos y. 8 menos y. Menos y es aquí. De modo que yo ya tengo mi parametrización. Eso me indica, disculpe que podría escribir por aquí, mas no da para ver de un cuadro. Entonces, mi curva sería x, y, vírgula, 8 menos 2 seno de t. Esa es mi parametrización. Puedo escribir así o IJK. Ah, entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Calcular a integral de línea a lo largo de esa curva. A integral de línea de quién? Está faltando un dado. Eso que você está perguntando? Exatamente isso. Pra mim tava faltando um dado, porque eu não conseguia sair dali. Não sabia qual que era a função que eu tinha que aplicar essa reta parametrizada. É muito bem que perguntou. Eu hice esse exercício e depois de um ano é que me estão me perguntando. Ainda bem que não coloquei prova. Seguramente... Ah, desculpa, então te vou responder. Se eu colocasse esse exercício, que está bonito, gostei dessa integração, eu poderia, por exemplo, calcular a integral de linha
coloca ecuación aquí. De y, de x, de c. Calcular integral de línea ao longo da curva e interseção dessa superfície. Así que eu penso colocar, mas não pensei essas aí. Pensei uma parábola com outra coisa. Mas pode ser também, para que leia um livro. Então, se é pedido assim, faz sentido que tu está perguntando, está faltando um dado. Calcular a integral de línea. Qual integral de línea, papai? Bom, então a gente coloca calcular a integral de línea, daí a gente coloca uma expressão ao longo da curva. Qual curva? A curva de interseção das superfícies. Professor, o que você escreveu lá em cima da lousa, eu não consigo enxergar. Você tem que se levantar para enxergar. Sim, tenho que levantar da cadeira. Ok, assim, ó. Então, vou apagar o desenho. Okay. Vamos apagar aqui? Já tem a parametrização, né? Então, o que pode ser dado é adicionar ao exercício, por exemplo, colocar qualquer expressão aqui. De x, de y, de z, de s, qualquer coisa, se em 2 ou 3 dimensões. Lembre que para integral de linha posso calcular qualquer coisa aqui. Para calcular uma integral de linha, você precisa a curva e que vai integrar, claro. No exercício faltou essa parte. Se a gente colocasse isso aí, calcula a integral de linha desta que está aqui, onde C é a curva de interseção dos cilindros, faça um esboço. Entendeu? Aí sim. Aí você calcularia a curva, substituiria x por essa expressão, y por sua expressão. Se aqui coloca de x, seria, lembra que x linha de t de t, teria que calcular isso aqui. Si es y linha de t, si es de diferencial S o si es de C, eso ya se lembra, ¿no? Que te estaba falando. A única coisa que estaría faltando aquí sería ver de onde a onde varía o t, porque integral de línea tiene un valor de t0 y un valor de t1. Seguramente eso va a ser de 0 a 2pi para que percorra todo. Aquí t sería de 0 a 2pi. ¿Por qué? Porque la circunferencia, para que percorra toda, circunferencia x cuadrado menos y cuadrado, cosinus tiene que percorrer todo. Con ese valor que está percorrendo, x y, existe un valor de c asociado. Entonces sería de 0 a 2pi. O a gente podría pedir, calcule a integral de línea, que calcule el comprimento de arco da curva interseção desses dois cilindros. Calcule o comprimento de arco. Para calcular o comprimento de arco, você teria que aplicar outra fórmula. Não estaria dando nada, mas você tem que saber a fórmula do comprimento de arco. Entendeu? Essas são coisinhas que você deve saber, viu? Porque o que eu vou fazer? Eu não posso colocar um exercício que está resolvido no livro. Não posso colocar, porque não posso colocar. Vocês vão sentir-se tentados de abrir o livro e copiar isso aí. Então, não faz sentido. Isso faria sentido num trabalho. Mesmo assim, não quis. Alguém está perguntando alguma coisa? É a primeira. A primeira. Entendi. Ok. Está me entendendo? Alguma pergunta em relação a isso aqui? Então, o que eu digo para vocês? Eu vou colocar uma prova, eu não vou colocar uma prova que esteja fora demais do que a gente passou em aula, do que a gente passou em vídeo e do que a gente conversou. Não vou colocar isso, vou colocar nessa altura. Entendeu? Nessa altura. Se você sabe, agora, você nessa altura, você tem que saber interpretar, que está pedindo calcular. Vou calcular a equação de um plano, que é preciso. Tem que saber, está claro, o que eu preciso para calcular uma... Como resolver uma integral de linha? Já na aula passada falamos, parametrizando, buscar qual é a curva, quais são as derivadas, olhar bem. Se é uma integral de linha de campo vetorial, primeiro aplico o produto escalar. Se é trabalho, é a mesma coisa, aplico o produto de campo vetorial. Essas coisas têm que estar esclarecidas. Com isso, não acho que tenha problema. Acho que estamos mais fora da hora. Até 4h35, acho. Então, é melhor parar por aqui. Vai que o próximo professor que tivesse alguma aula, vocês vão me reclamar. Amigo, vem aí. Então, assim,
Acho que vou postar as aulas anteriores, essa também aqui, que acabo de gravar, vou parar a gravação aqui. Mas quando termine. A prova é então às 13 horas. Querem a prova às 13 horas? Pergunta, 13 horas ou 12h30? 13 horas ou 12h30? Que abra. Quando vocês querem que abra a prova na sexta? 12h30. Vou abrir às 12h30 para entregar às 3 horas, tá? Tá bom? Tudo Já bem, todo professor. mundo vai dormir, porque ninguém está aqui falando. 2 ou 3, outros estão aí olhando a TV. Que programa tem agora? Não sei qual seria. Bom, meu amigo, um prazer. Obrigado por aparecer por aqui. Nos vemos então na sexta, tá? Não, nem nos vamos ver. Nos vemos na outra terça. Eu vou passar aula. A próxima terça eu vou passar aula. Tchau! Valeu, professor. Ok. Obrigado, professor. Até a próxima.